Olá, minha querida aluna, meu querido aluno, eu sou o professor Egberto Buarque, professor de Contabilidade Geral e Avançada, Análise das Demonstrações Contábeis e Contabilidade de Custos aqui do Gran Cursos Online, né? Vamos dar continuidade aqui aos nossos exercícios de demonstração do resultado, né? Do módulo 5 do nosso curso, né? Questão número 5, para retomar aí a sequência, coloca na nossa tela, por favor. Olha lá, então, essa foi uma questão muito polêmica, que caiu na prova do TCU de 2015 e que tem a ver com o resultado do exercício, tem a ver um pouco com o balanço patrimonial, né, e tem a ver com o resultado do exercício, e a gente toca nessa questão aqui. Olha lá, uma companhia aérea que se comprometer a conceder viagens gratuitas aos clientes cadastrados em seu programa de milhagem, deverá contabilizar uma provisão no momento em que as receitas de passagens aéreas forem reconhecidas, né? Então, repara que ele fala uma companhia aérea que se comprometer a conceder viagens gratuitas. Aqui é o ponto central da questão. Viagens gratuitas. Certo? Bom, o que significa isso? Significa que os clientes não estão pagando por essas viagens. Porque quando eles pagam por essas viagens, né, essas viagens, o preço delas, né, está embutido no preço da outra passagem que ele está comprando, né? Então, quando nós compramos uma passagem e ganhamos milhas, né, já comentei isso em balanço patrimonial, ganhamos milhas, né? Na verdade, a gente não está ganhando, a gente está comprando a passagem e comprando as milhas, que na verdade é uma fração de uma outra passagem, né? Então, só para revisar essa contabilização, nunca é demais revisar. Pensa se eu pago R$500 por uma passagem, coloca aí na tela, por favor. Pagando R$500 por uma passagem, e desses R$500, 450 realmente vão ser um voo, né? Vai ser realmente um serviço que eu vou usufruir. Então, esse valor aqui vai ser receita. E os outros 50 vão ser receita antecipada. Né? Então, nós vamos ter aqui a contabilização desse fenômeno, onde tem aqui a conta bancária da empresa, que recebe os 500, só que desses 500, 50 entram no passivo, como receita antecipada, e 450 entram aqui como receita, certo? Então, seria débito de bancos por 500, é o valor todo que entra na conta bancária, crédito de receita antecipada e crédito de receita. Certo? Bom, essa contabilização seria a contabilização correta se não fossem viagens gratuitas. Se não fossem viagens gratuitas. Mas o enunciado diz que são viagens gratuitas. Então, a empresa não está recebendo por essas viagens, não é? Ela vai fazer esse sacrifício na esperança de alavancar as vendas de passagem. Então, isso para ela é uma despesa. Né? É uma despesa, ou seja, ela vai estimar o valor que ela vai gastar com essas passagens, ou seja, para prestar esse serviço, certo? Como uma forma de aumentar as suas vendas, aumentar a sua receita. Então, realmente, como ela não está recebendo por um serviço antes de prestar, ela está incorrendo num sacrifício patrimonial para alavancar a venda, então isso é uma despesa. Agora, é uma despesa estimada, é uma despesa
cujo valor no futuro ela ainda não sabe. Então, por isso que ela, né, há uma incerteza nesse valor. Então, mas se ela consegue estimar com confiabilidade, então ela consegue provisionar esse valor. Então, coloca aí na tela, por favor, o lançamento que a banca queria para essa questão. Então, a banca queria isso aqui, ó. Na medida em que a empresa vendeu a mesma passagem, para não perder aí o gancho do valor, então vai entrar dinheiro na conta bancária. Isso aqui vai ser contabilizado como receita. Né? E haverá uma provisão. Então vamos colocar aqui, o custo de oferecer uma passagem ponderada para essa pessoa que comprou a passagem é R$20. Então vai entrar aqui no passivo uma provisão. Em contrapartida de uma despesa. Uma despesa. Né? Então, debitou bancos, creditou receita, creditou provisão, debitou despesa. Então, de fato, né, uma companhia aérea que se comprometer a conceder viagens gratuitas aos clientes cadastrados no seu programa de milhagem, deverá contabilizar uma provisão no momento em que as receitas de passagens aéreas forem reconhecidas. Certo, certo. Por quê? Porque a empresa não está recebendo para isso, como eu falei, as viagens são gratuitas, né? Porque se fossem pagas, realmente a parcela correspondente à milhagem ou uma fração da passagem seria contabilizada no passivo como receita antecipada. E a contabilização correta é essa daqui que eu estou apontando na sua tela, certo? E essa questão foi muito polêmica porque as pessoas marcaram errado, porque esse exemplo de programa de milhagens, justamente ele está lá no CPC 30, né? no extinto CPC 30, né? Que agora foi substituído pelo CPC 47, certo? E aí o que acontece? As pessoas viram o programa de milhagem, lembraram, né? Quem estudou lembrou do CPC 30 e achou que era receita antecipada. Mas o CESP tinha feito uma questão igual a essa em 2008, né? Que ele falava um período de revisões gratuitas aos seus clientes, né? E a solução era a mesma, a questão de 2008, né? Então, você vê que a banca já não era uma novidade ela fazer esse tipo de questão, beleza? Questão número 5, coloca na nossa tela, por favor. Então tá lá, ó, questão número 6, aliás. A tabela mostrada acima, em que os valores estão em reais, exemplifica uma demonstração do resultado, né? Então, a tabela que ficou um pouquinho para trás, né, mostra uma demonstração de resultado. Olha lá, lá para trás, onde eu estou vendo aqui receita de vendas, variação do estoque de produtos acabados e em processos, consumo de matérias-primas e materiais, salários e benefícios a empregados. Então, repara que ele não está falando só de salário, está falando de todos os benefícios, como, por exemplo, comissões, participação no lucro, depreciações e amortizações, comissões sobre vendas, outras despesas, né? E o total de despesas está aqui, né? Somando todo isso aqui que está do lado esquerdo, e o resultado antes dos impostos, 3.340. Então, essa DRE que está apresentada aí na sua tela, e que tem um paralelo lá no CPC 26, né, e no nosso material, é uma DRE onde as despesas estão organizadas por natureza. Por natureza. Né? E aí, o que acontece? Eu vejo principalmente, porque ela está organizada por natureza, se bem que ele discriminou aqui as comissões sobre vendas, né? Ele poderia ter colocado aqui dentro, né, de salários e benefícios a empregados, ele quis discriminar, certo? Então você percebe que não tem aqueles itens intermediários, né,
como receita líquida, resultado operacional líquido, né, que tem a DRE da Lei 6404/76. Então, ela é uma DRE elaborada com base organizada, onde as despesas estão organizadas por sua natureza, né? Vamos olhar as alternativas? Olha lá. A. Elaborada adotando-se o método da natureza da despesa, certo? Válida para fins societários, né? Bom, eu discordo, mas vamos em frente. Exemplifica uma demonstração de resultado abrangente. Errado, não é demonstração de resultado abrangente, né? Até essa altura aqui não estudamos resultado abrangente, mas quem já estudou sabe que não é. Tá? Uma demonstração de resultado proposta no formato de contribuição. Errado. Esse formato de contribuição é o formato da contabilidade de custos, onde apresenta uma margem de contribuição. Um valor gerencial sem valor societário, né? Bom, eu tenderia a marcar essa daqui. Vamos dizer assim, cuidado com o português, né? Menos pior das alternativas, a menos errada, né? Letra E, proposta no formato funcional. No formato funcional, não. Com aplicação societária, né? Também não. Também não. Agora, por que o gabarito foi letra A? Né? Por que o gabarito foi letra A? E daí a gente percebe que o CESP tem essa interpretação, né? A Lei 6.404, ela apresenta uma DRE onde as despesas estão organizadas de forma funcional, por um critério funcional, né? Produção, vendas e administração, né? As funções dentro da empresa. Quando você olha a DRE do artigo 187 da Lei 6404, ela está mostrando isso, certo? Agora, essa forma de apresentar as despesas organizadas por natureza, né, ela pode sim ser apresentada para fins societários, desde que a outra forma também seja, certo? Ou desde que a legislação permita, isso com base no CPC. Então, se a legislação permitir, a gente também, a empresa também apresenta dessa forma. Agora, dizer de forma seca, né, para fins societários, ou seja, que ela substitui o que está na Lei 6404/76, aí nós discordamos, né? Na nossa opinião, a questão deveria ter sido anulada, porque não tem nenhuma resposta exatamente correta, mas o gabarito oficial foi letra A, e a gente tem que aprender com isso. Aprender o quê? Que o CESP, né, quando ele aborda a DRE organizada no formato, né, de natureza da despesa, ele entende que vale para fins societários também. Legal? Então, gabarito aí, ficou letra A. Coloca na nossa tela, por favor. Olha lá. Gabarito oficial, letra A. Questão 7. De acordo com os padrões contábeis do CPC, para os itens do imobilizado que não tenham sido totalmente depreciados, a depreciação deverá cessar na data em que Então, quando ele está falando de depreciação, né, a depreciação ela vai cessar em 3 situações. Na primeira, quando o valor contábil líquido estiver abaixo do valor residual. Ou, de forma equivalente, quando o valor residual estiver maior, né, ou igual do que o valor contábil líquido. A depreciação também vai cessar quando o bem for baixado, ou seja, quando eu me livrar daquele bem, seja porque eu vendi, seja porque eu joguei fora, seja porque eu tirei da minha contabilidade, ou seja, quando eu dou baixa de um bem. Então, se o bem sai da minha contabilidade, não faz sentido que ele deprecie, né? Ou seja, contabilmente eu não sofro mais os impactos no meu patrimônio decorrentes da depreciação desse bem, certo? E o terceiro caso, que esse é pouco explorado, e eu tenho sempre que lembrar, porque aí eu vou fazer a diferença na prova, é o caso do CPC 31. O que é o CPC 31? CPC 31 é o ativo não circulante mantido para venda e a operação descontinuada, né? Ativo não circulante mantido para venda e operação descontinuada. O que ocorre?
Quando um ativo imobilizado, por exemplo, ele é reclassificado para o ativo circulante, como um ativo não circulante mantido para venda, a depreciação desse imobilizado cessa enquanto ele estiver nessa condição, né? Então, enquanto ele estiver nessa condição de mantido para venda, a depreciação também vai cessar, beleza? Coloca na nossa tela para nós olharmos as alternativas. Então, olha lá. De acordo com os padrões contábeis do CPC, para os itens do imobilizado que não tenham sido totalmente depreciados, a depreciação deverá cessar na data em que o valor residual do ativo for menor que o seu valor contábil. Errado. Para ficar certo, deveria ser maior. B. Na data em que o ativo estiver disponível para uso, mas não tenha começado ainda a ser utilizado. Errado. A depreciação começa na data em que o ativo estiver disponível para uso. Letra C. O ativo for classificado como mantido para venda, certo? Nos termos do CPC 31. Né? Então, quando o ativo é classificado como mantido para venda, realmente a depreciação cessa. O ativo se tornar ocioso ou for retirado do seu uso normal. Errado. Continua depreciando, se ele estiver disponível para uso. Letra E. O ativo estiver sujeito a manutenções preventivas e corretivas que preservem as suas condições originais, né? Errado, né? A manutenção preventiva ou corretiva não afasta a necessidade de depreciar aquele imobilizado. Então, gabarito aí, letra C de casa, lembramos do CPC 31. Embora essa questão ela seja fundamentada no CPC 27, que fala de ativo imobilizado, ok? Questão número 8. Na demonstração de resultado, apesar de a legislação societária induzir a apresentação da despesa por função, correto, ela também poderá ser apresentada de acordo com a sua natureza. Certo, conceitualmente, certo. A Lei 6404 fala da função e o CPC 26, né, que reflete a norma internacional, a IAS número 1, ela fala de apresentar pela natureza. Questão 9. Questão da Receita Federal. Olha lá. No início de 2013, o patrimônio líquido da Companhia Madeira era composto pelos seguintes saldos. Ao final do período de 2013, a empresa apurou um lucro antes do imposto de renda e contribuições no valor de 400 mil, né? Então, esse cara aqui é o Lair. De acordo com a política contábil da empresa, ao final do exercício, no caso da existência de lucros, os estatutos da empresa determinam que a mesma deve observar os percentuais abaixo. Para os cálculos das participações e contribuições, apuração do lucro líquido e sua distribuição. O restante do lucro líquido deverá ser mantido em lucros retidos conforme decisão da Assembleia Geral Ordinária, até o final do exercício de 2014, conforme orçamento de capital aprovado em Assembleia Geral Ordinária de 2012. O valor das participações dos debenturistas nos lucros da sociedade é... Bom, então a questão, bastante simples, né? Em princípio, claro, essa questão na prova, ela se desdobrava em... Esse enunciado na prova, na verdade, né, da Receita Federal de 2014 para auditor, em 2014 só teve para auditor, ele se desdobrava em várias questões, né, questões sobre dividendos, se eu não me engano, né, mas aqui é uma questão que tem a ver com DRE, a gente puxou, como eu já falei, as questões de DRE, ou é muito comum elas aparecerem juntas com destinação do resultado, ou juntas com operação de mercadorias, né, operações com mercadorias, certo? Aqui ele pegou um enunciado comum e dele tirou várias questões, né? E aqui uma questão de participações nos lucros, beleza? Coloca aí na nossa tela, por favor. Então, olha só, ele colocou toda essa história, falou que o LAIR, né, o lucro antes do imposto de renda, era de 400 mil, né? E aí eu já estou vendo aqui que todas as alternativas são múltiplos de 1.000, então não preciso ficar carregando 400 mil. Eu posso fazer um cálculo mais simples, né? Só usando 400.
E o que nós vamos colocar aqui? Olha lá. Voltando aqui atrás. No início de 2013, o patrimônio líquido da Companhia Madeira era composto pelos seguintes valores. Bem, para essas informações aqui não são necessárias para calcular o que ele está pedindo na questão, né? O que ele está pedindo na questão tem a ver com DRE. E essas informações que estão apresentadas aqui, elas são úteis para calcular os outros pedidos, as outras questões que ele fazia na prova. Então, o que nós precisamos para resolver a questão é do imposto de renda, olha lá, provisão para imposto de renda e contribuições, né? E a participação dos debêntures. E precisamos saber também a ordem, né? A ordem das participações. Então, as participações são D, E, A, B, C, né? D de debenturistas, E de empregados, A de administradores, B de partes beneficiárias e C de contribuição para fundo de assistência e previdência de empregados, né? Então, nós vamos calcular o LAIR, olha lá o LAIR. LAIR vai ser de 400. O imposto de renda e contribuições, melhorar aqui, ó, 400. O imposto de renda e contribuições vão ser 20%, 20% de 400, o que vai dar 80. O lucro após o imposto de renda, o LAPIR, vai ser 320, certo? E a participação dos debenturistas, ou debentures, como ele quis chamar, vai ser 25% de 320. Que vai dar 80 de novo. É isso que a banca quer, né? Então, o valor da participação dos debêntures no lucro da sociedade é de 80. Legal? Beleza? Gabarito letra A. A questão não era fácil, mas sabendo o que tinha que fazer, transcorria tranquilamente. Beleza? Questão 10. A respeito da demonstração do resultado do exercício, DRE, conforme normatização contábil em vigor, julgue os itens a seguir. Se uma empresa vender um ativo imobilizado, ela deverá reconhecer seu resultado, ganho ou perda, como resultado não operacional, né? Errado. E essa questão foi muito capciosa, né? Por que ela foi muito capciosa? Porque, historicamente, ou não precisa historicamente, conceitualmente, realmente é. Quando eu vendo um item do meu imobilizado, né, quando eu vendo, né, uma máquina da minha fábrica, se eu não sou vendedor de máquina, daquela máquina, né, então realmente eu tenho que, aquilo é não operacional, não tem a ver com as minhas atividades, certo? Só que na Lei 6.404, esse termo não operacional, ele foi excluído. Lá na DRE, né, do artigo 187 da Lei 6404, ele fala outras receitas e outras despesas. Ele não fala mais em não operacional, certo? Então, esse termo foi extraído. Ah, Egberto, eu quero olhar pela DRE do CPC 26 lá, né, das atividades continuadas e atividades não continuadas. Pior ainda, nem existe esse conceito de operacional e não operacional. É o resultado das atividades continuadas e o resultado das atividades não continuadas. Então, se eu estou vendendo esse imobilizado, mas o meu negócio continua, minha operação continua, né? Aquilo vai entrar, esse ganho na venda do imobilizado vai ser um resultado de uma operação continuada.
Agora, se eu vendi esse imobilizado e encerrei aquela operação, né, que pode ser uma região geográfica, né, pode ser um segmento de negócio, então vai aparecer dentro do resultado das operações descontinuadas. Não há que se falar em operacional e não operacional. Beleza? Legal? Então, questão número 10, errada. Segue aí na tela, por favor. Questão muito capciosa. Questão 11. As participações de debêntures e administradores devem ser calculadas após a provisão para o imposto de renda, certo? No entanto, a participação dos empregados, que é uma despesa operacional, deverá ser calculada antes dessa provisão. Errado a partir daqui, né? Ou seja, todas as participações são calculadas depois do imposto de renda, a partir do LAPIR. Então, você tem aqui o LAIR, né? O LAIR, do LAIR vai tirar o imposto de renda e a CSLL, vai chegar no LAPIR, do LAPIR, e aí vai tirar o D, o E, o A, o B e o C. E vai chegar no lucro líquido do exercício, né? Claro, não necessariamente a empresa vai distribuir todas as participações, né? O DEABC, né? Ela pode distribuir algumas, mas todas essas participações são calculadas após o imposto de renda, beleza? Então, a questão número 11, ela está errada, beleza? Questão número 12. Para as despesas, a Lei 6404/76 adota a classificação funcional, certo? Simples desse jeito, certo? Estamos aqui falando o tempo todo dessa dicotomia, né? Que a lei adota a classificação das despesas, né, pela sua função, né, produção, vendas, administração, mas o CPC, né, que deriva da IAS número 1, CPC 26, permite fazer pelo critério da natureza da despesa, ok? Seguindo aí, questão número 13. Então, questão número 12 foi certo, questão número 13. Lucro bruto é a diferença entre a receita de vendas líquida e o custo dos produtos e mercadorias vendidos e ou dos serviços prestados. Lucro líquido operacional é o valor do lucro antes de computados os resultados não operacionais e as despesas financeiras, né? Errado, né? Por quê? Porque o lucro líquido operacional, ele contempla, sim, as despesas financeiras. Então, aqui é uma rara questão onde a banca cobra o conhecimento da segunda parte da DRE, né? Então, a segunda parte da DRE, na verdade, eu vou colocar a primeira parte aqui, ó. A primeira parte é receita bruta. É sempre bom lembrar a estrutura. Receita bruta menos deduções. E quem são as deduções? São as devoluções e os cancelamentos. São os descontos e abatimentos. São, deixa eu colocar aqui desconto e abatimentos, descontos incondicionais, abatimentos. E aqui nós temos os tributos sobre vendas e serviços. Daí nós vamos ter a receita líquida. Da receita líquida, nós tiramos o custo das mercadorias vendidas ou o custo dos produtos vendidos, se for indústria, ou o custo dos serviços prestados, e chegamos
no lucro ou resultado bruto. A partir daí, nós vamos tirar as despesas com vendas, as despesas gerais e administrativas. Vamos tirar as outras, é melhor colocar até pela ordem, as despesas financeiras, soma as eventuais receitas financeiras, subtrai as outras receitas operacionais, soma as outras receitas operacionais e subtrai as outras despesas operacionais. E aí vai ter o resultado operacional, né? E aí sim, depois disso vem as outras receitas e vem as outras despesas. E aí nós temos o LAIR, né? Então, repara que ele afirma aqui é o valor do lucro antes de computados os resultados não operacionais, que não existem mais, e as despesas financeiras, errado, porque a despesa financeira está aqui antes do resultado operacional, né? Então, errada a questão número 13, né? E com isso a gente termina mais esse bloco de exercícios de DRE, beleza? Voltamos aí para a gente encerrar essa lista, né, pessoal? Vamos encerrar esse assunto para avançar. Grande abraço, excelentes estudos, fique com Deus.